Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora recebendo o deputado estadual Leonídio Bolsas, do PSDB. Deputado, muito bom dia, obrigado por falar aqui ao Política Cruzada mais uma vez. Bom dia, Danilo Cacheto, uma alegria estar aqui com você, nos dirigindo a essa audiência fantástica aí. Deputado, eleição está chegando, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, mas tem algumas pautas importantes que vocês, os deputados estaduais, trataram nesses últimos dias lá na Assembleia Legislativa que eu quero discutir aqui com o senhor. Eu queria começar falando lá aquela polêmica do início do ano, que foi a respeito do reajuste dos salários dos servidores públicos estaduais. Houve uma confusão danada, porque a Assembleia quis propor um aumento maior do que aquilo que o governador tinha proposto, aí o governador foi para o Supremo, conseguiu derrubar, acabou dando o aumento que ele queria, tudo bem e tal. Como é que o senhor posicionou? Qual é a avaliação do senhor sobre esse imbróglio todo envolvendo o reajuste dos servidores? Na verdade, Danilo, primeiramente que os servidores mereciam os aumentos almejados pela Assembleia, por eles mesmos, por todos aqueles que se envolveram no processo. Mas é preciso salientar a diferença entre merecer e ter condições para isso. Mas nós votamos a favor do aumento proposto pelo governador em primeiro turno e depois do segundo turno vieram as emendas que aumentavam o salário dos servidores, tanto na área da segurança pública, como também na área da educação, enfim, aumentos que o governador entendia não serem suportados, não tinha capacidade do Estado de fazer aqueles pagamentos. E portanto, ele fez o veto, ele vetou esse aumento e o veto foi para a Assembleia Legislativa. Nós discutimos internamente, eu faço parte da base do governo, apoio o governador Romeu Zema, porque reconheço que ele fez uma melhora na condição fiscal do Estado, colocou em dia o pagamento dos servidores, tanto pagamento em dia do salário mensal, como vem pagando o 13º também em dia, num grande esforço fiscal. Além de fazer, inclusive, o pagamento dos municípios, da parcela que ele devia, o Estado devia aos municípios, 7 bilhões de reais, num acordo feito que envolveu a MM, Associação Mineira de Municípios, como também outras instituições, inclusive a Assembleia. O governo acaba de pagar agora em outubro aquele débito com os municípios. Mas voltando ao reajuste, quando o veto chegou à Assembleia, o governo queria evidentemente que o veto fosse mantido. No momento desse, eu, por exemplo, como sou um homem ligado à educação, não seria aceitável que eu votasse contra um aumento dos servidores. Mas eu sabia discutir isso dentro da Assembleia, que aquilo não seria acatado por vias judiciais, esse aumento. Por quê? Nós sabíamos que naquele caso ali, apesar do merecimento de todos os servidores, quem não sabe que as professoras merecem ganhar mais, os policiais merecem ganhar mais, enfim, todos os servidores do Estado merecem ganhar mais, e nós gostaríamos de pagar mais. No entanto, o Poder Judiciário, o STF, entendeu aquilo que era já esperado, que não tinha a fonte de receita, o Estado capaz de suportar aqueles cerca de 12 bilhões a mais que seriam gastos com esse aumento salarial. E além disso, a lei não ter a fonte de receita, ela ultrapassaria a lei de responsabilidade fiscal no montante a ser pago com o salário dos servidores. E além disso, não tinha também o critério da razoabilidade, já que o Estado passaria a atrasar novamente os pagamentos dos servidores, não pagaria em dia os fornecedores. Veja você, eu gosto de dar muito um exemplo do quanto a situação do Estado tem melhorado atualmente. Ninguém queria prestar serviço para o Estado, não queria fazer convênios no IPSENG. Aqui em Uberlândia mesmo, nós tínhamos dificuldades. Eu e o querido amigo deputado Luiz Humberto Carneiro, hoje falecido infelizmente pela Covid, nós lutamos juntos para fazer os convênios no MC, no hospital, no antigo Santa Catarina, que depois fechou, nós fizemos no Madrecor, mas os convênios não eram bem aceitos, porque o Estado atrasava o pagamento, tinha grande dificuldade. Hoje é o contrário.
as clínicas, os hospitais estão querendo todos estarem conveniados com o IPSENG, porque o Estado paga em dia os seus convênios e o servidor estadual tem tido direito à assistência de saúde em Uberlândia e a região pelo bom trabalho que o Estado tem prestado. Tá certo. Deputado, tem um projeto bem polêmico lá na Assembleia Legislativa, nem tanto assim, mas a proposta dele chama a atenção da sociedade exatamente em um aspecto. Foi uma proposta do Tribunal de Justiça para reformar a questão das jurisdições dos cartórios, do serviço notarial e tudo mais. E tem uma proposta lá do presidente do tribunal de que ele faria as indicações dos salários dos desembargadores e dos juízes, atendendo um limite constitucional de 90,25% e 5% diferença de cada carreira. Ocorre que o próprio partido do governador, o Partido Novo, tem se posicionado contra, que diz que isso não é interesse da sociedade. Deixar que o presidente do Tribunal de Justiça faça a destinação do salário dos desembargadores, do salário dos juízes e tudo mais. O senhor já chegou a analisar essa matéria, tomou conhecimento dela? Como é que o senhor vai se posicionar a respeito disso? Nós realmente estamos discutindo e considero que você tocou num projeto muito importante, porque ele mexe realmente com uma situação que acaba, não vamos falar apenas do Tribunal de Justiça, nós poderíamos aqui falar também de algumas situações, como por exemplo, os TACs do Ministério Público, que acaba que o Ministério Público faz os termos de ajustamento de conduta e esses TACs eles não caem no caixa único do governo do Estado. Eles também ficam a serviço de fazerem trabalhos, inclusive sociais, são destinados para entidades, são destinados à Polícia Militar para compra de viaturas ou para construção, inclusive, de prédios. Mas isso acaba que o próprio Poder Executivo não aceita muito bem essa ideia, não aceita muito bem, a própria Assembleia vem discutindo isso com muito interesse, porque cada poder está querendo ter a sua própria fonte de receita, que seja uma fonte de receita que ela não passa a não ser única do Estado, porque o Poder Executivo, ele, na verdade, todas as receitas têm que vir para o Executivo. A Assembleia, ela não tem fonte de receita, ela tem uma fatia do orçamento do Estado, como o Tribunal de Justiça tem uma fatia, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. Agora, então, algo que vai ter que ser muito discutido, porque, na verdade, nós estamos dotando cada um dos poderes de ter as suas próprias fontes de receita. E isso a gente tem que se discutir, inclusive, sobre o âmbito e a luz da Constituição do Estado e a Constituição Federal. Deputado, uma proposta do próprio governo de Minas para tentar fazer uma concessão no trecho da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio. Para isso, a União teria que repassar a responsabilidade, a gestão desse trecho para o governo de Minas e ele coloca no pacote de concessões. O Ministério Público Federal em Uberlândia está contestando isso, já entrou com duas ações judiciais que originaram em decisões suspendendo o edital publicado pelo governo do Estado, exatamente porque ele não concorda com os termos como que o edital foi colocado. Por exemplo, o trecho de duplicação da pista tem só 11 quilômetros, pouca faixa de extensão de terceira faixa, enfim, alguns pontos que são questionados por isso. Na semana passada, a CIUB intermediou ali um acordo entre o Ministério Público e o governo de Minas para tentar resolver esse imbróglio. O senhor, deputado estadual aqui da região, está a par dessa situação? Fez alguma coisa ou pretende fazer alguma coisa para ajudar a resolver essa situação de um trecho tão importante aqui para a nossa região como esse da 365? Tanto estou a par como estou participando das negociações. Não essa que houve essa reunião nessa semana passada na CIUB, porque achei por bem achar que a própria CIUB, que estava com vontade de fazer esse caminhamento, assim o fizesse. Mas logo depois da reunião, eu inclusive estive com o secretário, Fernando Marcato, de Infraestrutura, para saber como foi o resultado da reunião. E eu queria até aqui, antes de continuar esse assunto da 365, de Uberlândia, Patrocínio e mais ainda estendendo até Patos de Minas, eu gostaria ainda de citar o quanto nós podemos, inclusive, comemorar, esses dias. Nós estamos já com a rodovia BR-497. Foram anos de luta nossa e conseguimos incluir esse trecho
com a aquiescência, é claro, do governador Romeu Zema, no pacote que foi atendido pelo acordo da Vale. Então nós temos aí as pessoas já muito mais tranquilas, porque ali estavam tendo acidentes quase que diários na antiga rodovia Uberlândia Prata, né, que é a BR-497, que hoje está sob a jurisdição do DR, e também ali aquele trecho que vai da 365, do entroncamento com a 190, a MGC 190, que sai da 365, próxima à Romaria, sim, ali na saída, e vai até Abadiros Dourados, passando ali por Monte Carmelo. Era terrível, porque na verdade nós estamos aí com 80% praticamente da obra realizada. Eu já tenho passado lá, mesmo com o trecho em obras, várias vezes, e a gente já sente a diferença, o tapete que está, e logo depois teremos a sinalização horizontal, vertical, que será feita tanto na MG lá de Abadiros Dourados até a 365, como também aqui de Uberlândia Prata. Então estarão em ótimas condições essas duas rodovias, pelo que a gente já está vendo da obra. Agora, restam dois gargalos para nós. A 452, na saída de Uberlândia em direção a 262, até Araxá, que realmente também está terrível. Está terrível, está uma vergonha, na verdade. E assim como a 365... Principalmente nesse trechinho aqui saindo... Que vai até Miranda. Miranda. Meu Deus do céu. Ali realmente, Danilo, a gente sente até vergonha nessa hora de estar lutando e não conseguindo, mas aí temos que fazer um porém. A nossa parte nós fizemos, que era incluir isso como uma grande responsabilidade do Estado, e o Estado realmente incluiu as duas, a 365, que vai até Patos de Minas, e também a 452, até Araxá, elas estão no mesmo leilão. É o pacote 1. É o pacote 1, que é o pacote 1 do Triângulo, né? Que vai ser a grande vitória desse pacote de concessões ser feito em Minas Gerais, porque é um pacote muito importante de concessão. E nós esbarramos aí, eu inclusive encontrei com o procurador, Dr. Kleber, onde no dia do anúncio da expansão do hospital municipal, eu disse para ele que eu gostaria de fazer agora, nas próximas semanas, uma visita a ele, justamente para fazer junto com esse papel que a CIUB tem feito. Eu também cabe a mim, eu tenho esse dever como deputado, de procurar achar um consenso, porque eu entendo que o procurador ele está procurando realmente achar um caminho bom para nós. Quem não quer ver essa rodovia duplicada até Patos de Minas? Seria o céu, ainda mais que nós temos aqui um monte de cidades na nossa região ali, cidades importantes como Monte Carmelo, Coromandel e todas vizinhas ali, e depois nós vamos à direção norte, ao norte de Minas, passando por Patos de Minas. E quem anda por ali, como eu, que trafego muito por essa rodovia, sei das dificuldades, principalmente aqui até o Rio Araguari, logo depois ele na subida até Indianópolis, que é o quilômetro ali 38, é muito difícil transitar ali, principalmente nos horários de pico. Então, eu acredito que nós temos que contemplar da melhor forma, achar um caminho comum. Agora, a Procuradoria, não, o Ministério Público Federal defende a duplicação total, pelo menos até Patrocínio. O governo entende que o pedágio para essa duplicação ficaria muito caro, as pessoas não teriam condições, iria afetar economicamente as pessoas se passasse essa concessão para as pessoas pagarem esse pedágio. Portanto, mas eu entendo que já houve um avanço. O secretário me disse que nós estaríamos fazendo aí já, ao invés dos 10 quilômetros iniciais, já chegou em 36 quilômetros de duplicação. Nós ainda teríamos aí quase 50 quilômetros de terceira faixa. Quer dizer, eu entendo que nós estamos caminhando aí para um acordo, porque... no mínimo a terceira faixa, né, deputado? Porque não adianta vender a rodovia, a história é essa, não adianta vender a rodovia para iniciativa privada se a iniciativa privada não fizer nenhum investimento lá. 11 quilômetros de duplicação é uma vergonha. E não, né? Além de ser agora, uma vergonha... tudo bem, 36 já melhora e pelo menos a terceira faixa. A terceira faixa já atende ali. Eu acho que você tocou no ponto certo. Eu acho que esses
36 quilômetros, eles atendem em grande parte essa saída de Uberlândia, de grande movimento, né? Até ali para depois do Rio, depois uma saída também de Patrocínio, que ia fazendo a terceira faixa. Eu que trafego muito ali, sei que já é como eu vou voltar aqui, é a mesma coisa da BR-497, Uberlândia Prata. Eu tenho grupos de WhatsApp que eu faço parte, que vem escrito duplicação da rodovia. Ora, minha gente, eu também quero a duplicação, mas quem vai dar conta de pagar os pedágios? Depois que vier o pedágio caro, aí vem as reclamações. Então, na verdade, nós temos que pensar no que podemos fazer de melhor. Não é fazer o possível, fazer mais do que o possível, entrar num acordo, como eu acho que nós já avançamos, foi graças a essa luta. Nessa proposta que o senhor falou aqui já é um avanço. Já é um avanço, 50 quilômetros de terceira faixa, seria ótimo já, mas esses 36 quilômetros de duplicação. Vamos falar um pouquinho de eleição, no meu tempo está acabando aqui, deputado, mas para confirmar, o senhor é pré-candidato à reeleição a deputado estadual, é isso? Exatamente. O senhor não quis galgar a Câmara Federal, não? Por quê? Olha, Danilo, na verdade, a gente vem construindo uma história. Como eu te disse, né? Eu fui vereador, ainda presidente da Câmara de Uberlândia, na época ainda do ex-prefeito Virgílio Galassi, um símbolo, né, na história de Uberlândia, no desenvolvimento da cidade. Fui vice-prefeito do prefeito Paulo Ferola, como também fui secretário do ex-prefeito Zaire Rezende. Ou seja, eu estive praticamente ajudando Uberlândia em todos os momentos da sua história. O senhor foi secretário do Odelmo também, Isso que eu ia comentar. E no governo do prefeito Odelmo, além de eu ter apoiado muito a sua administração, e até agradeço também, porque ele tem sido um parceiro, as emendas que a gente encaminha para Uberlândia, como agora as emendas para a educação, para a saúde, e os 30 milhões da Vale do Rio Doce, que foi uma luta nossa na Assembleia para fazer essa distribuição de uma parte dos recursos, 1,5 bilhão para os municípios que também tinham sofrido perdas com o acidente de Brumadinho, porque, na verdade, quando uma empresa daquele porte e que traz prejuízo para todo o estado, cada município acaba perdendo um pouco na sua parcela de ICMS. E nós conseguimos aí esses 30 milhões para Uberlândia, como, por exemplo, para Monte Carmelo, para Tupaciguara, para todas as cidades de Minas Gerais. Eu estou citando algumas, mas aqui eu teria que citar o estado, porque umas receberam de 750 mil, aquelas menores, que têm até 750 mil habitantes, até Belo Horizonte recebeu 50 milhões. Mas Uberlândia, como tinha mais de 500 mil habitantes, nós conseguimos fazer com que recebesse 30 milhões. E esse recurso vai ser usado tanto em obras de saúde, como principalmente nas obras que vão fazer os bolsões lá para evitar aquelas enchentes, aqueles prejuízos da Rondon Pacheco. Então, isso é um recurso estadual, em parceria com a Prefeitura, através da gestão do prefeito Odelmo, de quem eu tenho sido parceiro durante todas as suas administrações. Uma delas foi também seu secretário. Na verdade, eu fui secretário de... E a Câmara? Eu estou te perguntando da Câmara. Isso aí. Mas aconteceu um fato, realmente eu estava me preparando para ser, com a nossa experiência, com todos esses anos, nós preparamos para ser candidatos num determinado momento a deputado federal. Mas aconteceram algumas coisas, como, por exemplo, o falecimento do nosso amigo Luiz Humberto Carneiro. O Luiz Humberto e eu trabalhamos sempre muita sintonia, temos até emendas em comum para atender a compra de viaturas em juntos, para atender a Polícia Civil e Militar. Nós trabalhamos em conjunto na questão do agro, que ele era o nosso grande comandante, já que foi presidente do Sindicato Rural por 8 anos. Com o falecimento do Luiz Humberto, eu fui procurado por várias lideranças de Uberlândia, da nossa região, cientes de mim, diziam assim, prefeitos, olha, agora nós estamos sem o Luiz Humberto e você ficar sem você também em Belo Horizonte, temos vários deputados que trabalham e tudo, mas nós precisamos, assim, dessa experiência em Belo Horizonte, tantos anos, nos várias administrações. Então, achei por bem continuar esse trabalho por mais um mandato na Assembleia Legislativa. Ainda mais que nós estamos vivendo um momento muito especial em Minas Gerais, né? Dessa recuperação fiscal, nova etapa do desenvolvimento. O senhor falou aí da parceria que o senhor tem com o prefeito Odelmo, e eu tenho visto o senhor em muitas agendas com a esposa dele, a pré-candidata a deputada federal, que esteve aqui recentemente,
Ana Paula Junqueira. No entanto, o seu partido, o PSDB, tem um candidato, um pré-candidato a deputado federal. Como é que o senhor está fazendo essa administração? O senhor vai apoiar quem? O pré-candidato do seu partido, que no caso é o vereador Leandro Neves, ou a pré-candidata Ana Paula? Na verdade, é como você me perguntar quem que eu vou apoiar, por exemplo, em Monte Carmelo, ou em Tupaciguara, como nós são duas cidades que eu citei, ou Canápolis, ou Centralina, e assim por diante. Na verdade, são as lideranças que escolhem quem são seus deputados e quem eles vão apoiar. Por exemplo, eu tenho determinada cidade que o prefeito me apoia, confia no meu trabalho, e as lideranças, vereadores, secretários, lideranças do agronegócio confiam em mim como seu representante na Assembleia. Agora, eles é que escolhem quem vai ser o seu deputado federal naqueles municípios. Certo. Então, eu não levo um deputado federal, um candidato, para uma cidade A, B, C, porque as lideranças daquela cidade já têm o seu deputado federal, tem quem que eles trabalham. Aqui em Uberlândia, eu já tinha conversado sobre uma aliança, uma parceria com a pré-candidata Ana Paula Leão. E nós, esposa, né, e ex-secretária de governo do prefeito Odel. Depois veio também a candidatura do vereador Leandro Neves, que é uma pessoa espetacular, jovem. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos uma dobradinha que já tinha sido trabalhada, de trabalhar junto com a ex-secretária Ana Paula, que continua esse trabalho em conjunto. É evidente que se tem setores que o vereador Leandro, pré-candidato também a deputado federal, ele possa fazer um trabalho, nós estaremos também fazendo esse trabalho, até porque a cidade, nós temos aí Uberlândia com uma cidade de 750 mil habitantes aproximadamente e com mais de 500 mil eleitores. Então, nós temos aí candidaturas para serem discutidas em vários setores. Em determinado setor, a gente vai fazer campanha, mas nós já estamos numa dobradinha já que houve várias reuniões antigas com a pré-candidata Ana Paula. Para fechar, como é que o senhor está se posicionando a respeito do governo de Minas? Eu vi aqui o senhor teceu altos elogios ao governador Zema. No entanto, o seu partido, o PSDB, tem até agora um pré-candidato a governador, que é o ex-deputado Marcos Pestana. Ou essa candidatura do PSDB é só um balão de ensaio? Como é que é isso? Não, na verdade, eu faço parte da base do governador Zema, até o vice-governador atual, Paulo Brant, é do PSDB, é do nosso partido, e nós estamos aqui falando de governo, nós estamos falando de apoio na Assembleia, nós falamos de admiração pelo trabalho do governador Zema e que nós apoiaríamos uma continuidade desse trabalho. Mas é evidente que eu não poderia aqui manifestar ainda um apoio, nós estamos falando de governo, agora sem antes saber o que o partido, o PSDB, vai discutir, sob pena, inclusive, de eu estar sendo, poder ser infiel e ser penalizado, porque nós estamos ainda discutindo internamente essa situação. Mas o que interessa é que nós vamos sempre lutar para o melhor para Minas Gerais. Isso a gente, com a experiência ao longo dos anos, uma experiência que quem me deu não fui eu, né? Na verdade, essa experiência é o povo de Minas Gerais, é o povo de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, que me conferiu isso. A gente vem ao longo dos anos passando aí por várias experiências, como eu te disse aqui, não é fácil, são vários mandatos, adquirir isso tudo e mais, fui secretário de Habitação, de Meio Ambiente, Serviço Urbano, de Agropecuária, então nós temos uma vivência de entender aqueles problemas do povo, nas suas minúcias, nos seus detalhes, porque nós vivemos isso. É como lá na época da Secretaria de Agropecuária, viver o problema do feirante, viver o problema das pessoas na zona rural, como lá na habitação, quando nós criamos os bairros aí, tipo Seringueiras e outros, né, que é Dom Almir. Então, tudo isso é uma história que foi feita ao longo dos anos. Então, a gente tem que ter, antes de tudo, muita prudência, muita sensibilidade e muito amor ao povo de toda a nossa Minas Gerais e do Brasil. Leonídio Bolsas, deputado estadual do PSDB, falando aqui conosco. Obrigado, deputado. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Danilo. Um bom dia.
E a você de casa também, meu muito obrigado pela companhia. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu lembro a você que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play. É só você ir baixar de graça na loja do seu celular, tá bom? Uma boa semana, bom domingo. Até domingo que vem.